posto. Espero e tenho certeza, como disse no início, que possamos sair, né, deste campo de batalha mais fortalecidos, né, em paz, com o direito autoral revigorado, fortalecido, que nós tenhamos a visão sempre clara da pessoa, do autor, do criador, o fortalecimento do direito autoral possa ser uma realidade que saia deste debate e dos demais que certamente faremos. Quero ouvir, senhor mediador, o professor Manuel Revisor e todos os demais colegas. Deus nos ilumine também nessa missão. Muito obrigado. Obrigado, professor Luiz Gonzaga. Menos polêmica do que a gente imaginava, né? Então, isso já é um bom início. E passando logo a palavra, então, ao professor Manuel, para continuarmos nessa discussão. Bom, boa tarde a todos. Na minha qualidade de revisor, eu vou, obviamente, concentrar meus comentários nos pontos onde eu tenho alguma divergência, e os senhores podem deduzir que, com relação àqueles que eu não estou me referindo, é porque eu estou concordando da mesma forma que o professor Gonzaga Adolfo concordou. Eu acho que começaria aqui pelo título desse capítulo. Como o professor Gonzaga Adolfo já mencionou, houve uma mudança de redação do caput. O caput agora fala, é permitido o uso de obras protegidas sem necessidade de autorização dos titulares, a remuneração por parte de quem as utiliza, nos seguintes casos. Então, substituiu-se aquela redação anterior de não constitui ofensa aos direitos autorais. Então, já que esta é uma sugestão de redação como uma provocação, eu também então retribuo a provocação, indagando se não seria melhor a gente denominar esse capítulo das utilizações livres, porque, na verdade, é disso mesmo que ele trata, uma vez que as limitações não são exauridas nesse capítulo, outras limitações existem de natureza extrínseca que se aplicam ao direito autoral, e, inclusive, aspectos que já foram mencionados no começo, como abuso de direito. Então, eu colocaria a questão se já que o caput vai ser alterado, se não era mais até didático nós dizermos que aqui nós estamos falando efetivamente das utilizações livres. Com relação à mudança de redação no caput, a que se referiu o professor Gonzaga Adolfo, eu não concordo. Eu não acho bom dizer que é permitido o uso, entre outros casos, ou alguma redação semelhante, porque eu acho que isso pode prestar confusão de que, além do que está enunciado aqui, existiriam outras utilizações. Não é esse o sentido aqui. Eu acho que, quando a proposta fala em torná-la exemplificativa, ela obtém isso com aquela cláusula geral que está mais para frente e que vai ser objeto de discussão no próximo painel. Então, na verdade, quando o caput fala nos seguintes casos, ele inclui aquele caso, que é um inciso, que vai falar dos usos de outros casos que não aqueles mencionados ali em cima. Então, me parece que está coerente a redação. O primeiro inciso, o inciso 1, é, de fato, um dos incisos mais problemáticos dessa proposta. Quer dizer, a questão da reprodução por cópia privada com as novas tecnologias tem sempre representado um grande risco de esvaziamento do conteúdo patrimonial, do direito patrimonial de autor, e acho que, de fato, precisa na lei alguma coisa que venha temperar esse desafio ou esse risco. Então, de um lado, eu acho que essa redação atual é melhor, ela é mais adequada, porque aquela questão dos pequenos trechos, eu acho que era uma redação que ensejava alguns problemas práticos de utilização da obra, mas eu acho que esta redação ela tem que ser lida, evidentemente, junto com aquele outro dispositivo que o professor Gonzaga Adolfo mencionou, que é o da reprografia, porque sem regular
a reprografia, nós ficamos aqui com um problema nesse inciso 1. Eu não vou entrar nesse capítulo, porque esse capítulo é um capítulo novo dentro do título das utilizações de obras intelectuais, e ele está no painel 10, amanhã, depois do almoço. Então, todo o conteúdo da regulação da reprografia vai estar sendo tratado num painel exclusivamente sobre isso. Bom, com relação... O próximo slide, por favor. Então, com relação ao inciso 2, eu estou de acordo com a observação já feita. O meu próximo comentário é no inciso 3. Eu acho que o inciso 3, ele é um inciso que precisa ser tecnicamente melhor trabalhado. E eu diria melhor trabalhado porque, primeiro, sempre me chamou a atenção que se persista na utilização de palavra imprensa e diários e periódicos, quando nós sabemos que, nesta época em que a internet e os provedores de conteúdo têm uma atuação dentro da atividade jornalística, da atividade de conteúdo noticioso muito intenso, eu acho que a gente deveria abranger e adotar uma redação mais moderna, mais atualizada. Talvez esse é um dos casos onde esse problema da utilização de notícias, de informações, a reprodução dentro de provedores de conteúdo, de sites de uma maneira geral, deveria ficar mais clara. Então, eu acho que a redação ficaria muito melhor se a gente dissesse a utilização em veículos jornalísticos, quer dizer, intencionalmente aqui cobrindo a internet, de notícia ou de artigo informativo, e eu colocaria aqui sem caráter literário, porque essa expressão artigo informativo, ela enseja uma interpretação perigosa. O judiciário já teve em mais de uma oportunidade que definir qual é o conceito de artigo informativo. Já houve casos em que, em reportagem, se pretendeu assimilar reportagem a artigo informativo, entrevista a artigo informativo, e até mesmo artigos outros que são informativos, mas eles têm um caráter até literário muito mais evidente. Então, eu acho que o conteúdo, essa expressão sem caráter literário, ela ajudaria a explicitar exatamente o que é objetivo aqui. Quer dizer, o que se quer dizer aqui é que as simples informações de imprensa podem ser utilizadas em outros veículos jornalísticos, mas não artigos informativos de uma maneira geral. Eu acrescentaria um E ali no final, porque acho que a redação fica melhor. O outro inciso 4, eu acho que o inciso 4 aqui ele não está incompleto. Como bem mencionou o professor Gonzaga Adolfo, este aqui é uma atualização do antigo dispositivo que falava o apanhado de lições e estabelecimentos. Eu acho que é interessante ampliar e colocar a reprodução de palestras, mas eu acho que também tem o problema prévio, muitas vezes, que é a fixação, quer dizer, aquela gravação, seja de áudio, seja do audiovisual, que é feita, não é? Então, a fixação é a etapa inicial para depois a reprodução. E eu colocaria aqui, porque eu acho importante esse qualificativo de para seu uso privado e não comercial, porque é essa a ideia, quer dizer, a ideia que esse dispositivo quer deixar claro é que a fixação, a reprodução de palestras, conferências ou aulas feita pelas pessoas a quem se dirigem para uso privado delas e não comercial é evidentemente lícito. Mas qualquer outra utilização, não. E esta expressão que vem a seguir, vedada a publicação independente do intuito de lucro, não me parece suficiente para cobrir isso. Com relação ao inciso 5, eu não tenho comentários, apesar de ter aumentado aqui o escopo desse dispositivo, que agora é portador de eficiência de uma maneira geral e não só visual, eu não tenho maiores observações, nem com relação ao inciso 6º. Então, eu vou agora para o inciso 7º, que é a questão do clipping. Eu acho um bom momento de a gente regular essa questão do clipping. Acho que o clipping tem aí uma regulação restritiva, mas eu acho que está, pelo menos inicialmente, eu acho que ele está numa boa medida. Só que eu não gosto muito da redação como estava,